O programa Nossa Saúde começa agora cheinho de informações para você. Hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta muitas dúvidas nas mulheres, que é a menopausa. Você vai entender exatamente o que é essa fase da mulher, que mudanças que ela traz e principalmente como passar por ela da melhor forma possível. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar então sobre a menopausa, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Beatriz Cristina Milanese, ginecologista e também professora universitária. Doutora, muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, ao nosso programa, para falar sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de podermos falar sobre essa fase tão importante da vida da mulher e tão atual. Muito importante, muito necessário falar sobre isso, exatamente. Né? Doutora, antes de chegar na menopausa, a mulher passa por uma fase de transição com muitas mudanças, né? Uma fase chamada de climatério. Eu queria que você explicasse exatamente o que acontece com a mulher nessa fase. Então, primeiro é importante a gente encarar o climatério não como uma doença, mas como uma mudança de fase da vida da mulher. Um evento que deve ser considerado como natural e não como doença, que se a gente encarar como doença vai acabar medicando excessivamente essas pacientes e não é bem o objetivo que se pode esperar nesse momento, né? Então, primeiro é encarar como uma fase natural do processo do envelhecimento. Quando a gente fala envelhecimento, assusta um pouco, né? Mas, enfim, eu sempre explico para a paciente que como a adolescência é a mudança da infância para a vida reprodutiva da mulher, o climatério marca a mudança da vida reprodutiva para a maturidade. E talvez isso seja a melhor fase que ela vai passar. Estima-se que a brasileira entre mais ou menos aos 50 anos no climatério, a média de idade. Antes dos 45 é considerado precoce. E após essa idade, então, já podem iniciar alguns sintomas. Nesse período dos 45 aos 50 anos, a gente chama de pré-menopausa. Menopausa, na verdade, é a data que marca o dia da última menstruação. E climatério, o período pré e pós-menopausa. Depois que acaba esse período do climatério, é que a gente chama de senilidade, que seria o período do envelhecimento mesmo. Esse período do climatério pode durar muitos anos. Então, 4, 5 ou 6 anos antes da menopausa, que é o dia da última menstruação, até 4, 5 ou 6 anos após a parada da menstruação. E como é que a mulher pode perceber que ela está entrando no climatério? Que sintomas que ela tem, que ela deve ficar alerta? Então, os sintomas vêm em ondas. Existem os sintomas iniciais, que a gente chama de a primeira onda de sintomas. E esses sintomas podem iniciar antes da parada da menstruação, mas inclui irregularidades menstruais, ela começa a falhar a menstruação vir 2 ou 3 vezes no mês, passar períodos sem menstruar e depois vir 2 vezes no mês, alterações de humor, insônia, queda na libido e principalmente ela começa a perceber piora da TPM. Então é um período são sintomas muito tênues, que às vezes ela não percebe que está entrando no climatério, né? Mas já é considerado climatério. E a partir do momento que a mulher começa a sentir esses sintomas aí que você mencionou, né? Alguns deles pelo menos ao mesmo tempo, já é momento de procurar um médico, de fazer um check-up, de ver realmente o que está acontecendo? Já é momento. Na verdade, a mulher ela é mais caprichosa de ir ao médico do que os homens em geral. Não é à toa que elas vivem 8 anos a mais, estatisticamente. Essas mulheres que já estão indo no seu médico, ou de família, ou seu ginecologista, se ele ficar atento, ele já vai, conforme as queixas dela, ele já vai estar percebendo que ela está com mais de 45 anos e já está começando a reclamar que a TPM está piorando, que não está dormindo direito, que acorda no outro dia muito fadigada, ansiosa, choro fácil, depressão, está se sentindo diferente. E não necessariamente pode ter parado a menstruação ainda, ela pode ainda estar menstruando, né? Então, o médico tem que ficar atento também a esses sintomas além dela. E o companheiro também pode ficar atento, os filhos, o companheiro, podem ajudá-la nessa tarefa, né? Mãe,
estás diferente, estás mais irritada, andas mais depressiva. Elas me referem muito que elas sentem que não encaram mais a vida da mesma forma. Doutora, eu acordo de manhã e não tenho vontade de trabalhar, me falta vontade para fazer as coisas. Isso é muito comum. Disposição, estímulo, é muito comum. Nesse período, nem é o período ideal para se iniciar a reposição hormonal, por exemplo. O tipo de terapia que se faz nessa fase, a gente pode falar depois, é a terapia não hormonal. Então aqui a gente lança mão de medicações e atitudes de vida também, iniciar uma atividade física, fazer uma boa alimentação, prática de esporte, lazer, parcerias, tudo isso faz com que ela encare melhor esse período. Passando a menstruação a parar, então a gente chama de pós-menopausa. Nesse período da pós-menopausa, geralmente 2 anos depois que a menstruação para, vem uma segunda onda de sintomas, que é o fogacho. Na verdade, o fogacho, que é a onda de calor, pode iniciar até antes da menstruação parar. Tem algumas que referem o fogacho. 50% das pacientes têm fogacho antes de parar a menstruação. Na segunda fase, então, persistem os fogachos e a secura vaginal e as alterações urinárias, que é perda urinária no tossir, no espirrar, infecções urinárias de repetição e desconforto na relação sexual. Além de a libido ter caído, ela começa a perceber desconforto para a relação, porque a lubrificação está diminuída e a elasticidade da vagina diminuída e a resposta sexual piorada. Então, esses sintomas são os sintomas mais tardios da menopausa. Normalmente não se vê sintoma urinário ou vaginal no início da menopausa, se vê mais na fase tardia. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora, a gente tem uma pergunta do telespectador. Vamos ouvir? Doutora, quais são os exames necessários para serem feitos durante a pré-menopausa? Então, Jaqueline, os exames anuais que devem ser feitos durante a vida, a partir dos 40 anos, são acrescidos da mamografia. A partir dali, a mulher precisa fazer mamografia todo ano para a triagem do câncer de mama, o preventivo do câncer de colo de útero e os exames de laboratório. Nesses exames de laboratório, pode-se eventualmente solicitar os hormonais, sempre lembrando que dosagem sérica, dosagem sanguínea de hormônios nunca é superior à clínica. Então, se a paciente está queixando de fadiga, de perda de disposição, de perda de libido, de irregularidade menstrual e todos os sintomas da pré-menopausa, mesmo que o exame hormonal dela dê normal, eu não vou me convencer com o exame escrito num papel. Eu tenho que prestar atenção no que ela está me referindo, no que ela está sentindo. Isso é mais importante. É mais importante muito mais a clínica. Para o médico ficar atento a esses sintomas do que só os exames clínicos. E quando a mulher está com esses sintomas e ela recebe, então, esses exames aí que normalmente vão apontar o quê? Um declínio nos hormônios dela. A perda de função ovariana que ocorre no climatério, porque o que marca o climatério é a parada de funcionamento dos ovários, né? A gente chama de falência ovariana. Eu não gosto muito desse nome porque fica parecendo uma coisa muito final, assim, fatalística, né? Mas a gente chama falência ovariana, que é quando o estoque de óvulos do ovário acaba, né? E como o meu estoque de óvulos acaba, são esses óvulos sendo produzidos mensalmente que vão produzir meus hormônios femininos, principalmente o estrogênio. Então, se eu paro de ovular, eu paro de produzir estrogênio e acaba que eu vou precisar repor aquele estrogênio e o meu corpo vai sentir aquela falta de estrogênio se eu não repor. Só que essa perda de função ovariana não é repentina, ela é gradual. Nós vamos perdendo esse estoque de óvulos aos poucos. Então, os sintomas podem não vir de um dia para outro, eles podem vir gradualmente. E também essa resposta ao tratamento pode não ser tão satisfatória nesse período. Por isso que a gente não opta de cara por reposição hormonal. Muitas vezes o ovário está naquela fase de tem mês que funciona e tem mês que não funciona, e se eu der uma dose hormonal para essa paciente, ela vai usar a mesma dose todos os meses. Vai ter mês que o que eu dei vai ser excelente e vai ter mês que o que eu dei vai ser demais.
Então é um período difícil de fazer reposição hormonal, na verdade. Período, na verdade, sobre a reposição hormonal, a gente vai estar tratando com mais detalhes aí no próximo bloco, né? Sim. Doutora, muitas mulheres também se queixam, voltando ali para os sintomas, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, muitas mulheres se queixam de depressão mesmo, né? E realmente, muita mulher entra em depressão nessa fase? Então, sim, é um período em que essa questão hormonal das quedas no estrógeno podem interferir drasticamente na química cerebral. Então, se a gente avaliar pacientes, existem estudos avaliando pacientes que têm já uma tendência depressiva, ela pode ter uma piora nesse período do climatério. Então tem que ficar atento a paciente que já é depressiva, faz tratamento para depressão e está entrando no climatério. Pode ter piora, pode haver piora do quadro clínico dela. E pacientes que não têm depressão ou que têm só uma tendência genética a ter, desenvolver nesse período. Então a gente tem que ficar também muito atento. E não é só depressão, é ansiedade também. É um ciclo vicioso. Se ela tem fogacho e dorme mal, acaba que no outro dia acorda cansada, fadigada, irritada e acaba não conseguindo fazer as tarefas que ela normalmente conseguia fazer, dava conta de tudo e agora eu não consigo mais dar conta da metade das coisas que eu dava conta. Isso deixa ela frustrada, psicologicamente abalada, depreciada e é um ciclo vicioso. Uma coisa leva a outra. Isso mesmo. Não existe pílula mágica para isso. A gente pode falar depois sobre isso, mas é muito importante que ela entenda que ela não é mais a menina de 20 anos e que essa de 45, 50 precisa de mais carinho do que a de 20 anos. Isso dela mesma e do seu parceiro. E esse mais carinho significa se dedicar à sua saúde. Fazer uma atividade física, mesmo que tenha sempre sido sedentária, é importante que ela faça. O corpo vai cobrar dela, as articulações vão cobrar dela, que ela tenha só sugado do corpo até ali e não tenha dado nada de volta. É importante ter falado isso, porque a mulher muitas vezes acaba dando atenção para toda a família, se dedicando para todo mundo e menos para ela. Menos para ela. Então, nessa época, nessa fase, acaba sentindo muito mais, né? Exatamente. E aí é necessário que ela se volte um pouquinho mais para ela. Isso mesmo. Tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração aqui. Socialmente falando, é o momento que ela está cuidando dos pais, envelhecidos, adoecidos, um filho que saiu de casa, a gente chama isso de síndrome do ninho vazio. Sim. É bem nessa época que os filhos crescem, saem para estudar, e vem tudo ela junto, se sente na verdade. só. E se o casal não tinha uma parceria, se era um casamento de um pouco de distanciamento entre os dois, ela sente muito nessa fase. Ela percebe muito esse distanciamento nessa fase. Mexe muito com a mulher, né? Doutora, você falou ali ainda há pouco sobre pílula, né? E sobre isso a gente tem uma pergunta de um telespectador. Vamos dar uma olhada? Doutora, a pílula contínua, ela acelera o processo da menopausa? Então, Fernanda, pílula anticoncepcional não interfere na idade da chegada da menopausa. O que interfere na idade da chegada da menopausa é cirurgias prévias, quimioterapia, radioterapia, infecções e doenças autoimunes. Genética também pode influenciar, então é muito importante perceber na família a idade que a mãe entrou na menopausa, as irmãs mais velhas. Pílula anticoncepcional reduz fluxo menstrual e isso dá a falsa impressão para a paciente de que quando ela decidir engravidar não vai conseguir, ou essa redução do fluxo menstrual acabe antecipando a menopausa dela. Isso é mito, não é realidade. E falando em gravidez, é possível engravidar depois da menopausa, no período de menopausa? Como eu falei, acaba o estoque de óvulos. Então, para ela poder gestar, ela continua com útero e ela pode ser estimulada hormonalmente para segurar uma gestação. Isso é possível. Mas ela não tem mais óvulo viável. Mesmo que ela usar indutores de ovulação, não vai haver resposta do ovário dela a esses indutores. Então, só é possível engravidar após a menopausa se houve congelamento de óvulos antes da menopausa, se a paciente antes de entrar na menopausa conseguiu congelar óvulo dela mesma, ou através de ovodoação, que é quando ela adquire óvulo de uma doadora e esse óvulo fecundado ser inserido no útero dela. E aí ela poder gestar como se fosse uma barriga de aluguel.
E vai ter uma gestação normal? E vai ter uma gestação normal, pode ter uma gestação normal. Existem casos descritos, inclusive no nosso estado, inclusive na minha cidade. Maravilha. Doutora, a gente vai fazer agora então um breve intervalo e voltamos na sequência para falar sobre tratamentos, reposição hormonal e também dicas para uma melhor qualidade de vida nessa fase. A gente volta já já, não saia daí. Nós estamos de volta com o programa Nossa Saúde, que hoje entrevista a doutora Beatriz Cristina Milanês, ginecologista, e nós estamos falando sobre um assunto muito importante, principalmente para a mulherada, que é a menopausa e todos os desdobramentos. Doutora, vamos começar a falar um pouquinho sobre hormônio, né? Quando é que ele é indicado? Então, a terapia hormonal, ela só vai ser indicada quando a resposta para essas 3 perguntas for sim. É quando a paciente precisa, quando ela quer e quando ela pode. Quando é que ela precisa? Quando ela tem sintoma. E a terapia vai ser direcionada ao sintoma que ela apresenta. E isso já no climatério? Já no início, na pré-menopausa. Ah, doutora, minha principal queixa é fogacho. Eu durmo mal porque o calorão me acorda. Ah, minha principal queixa é humor. Minha principal queixa é secura vaginal, é dores articulares, fadiga. Então, a terapia hormonal vai ser voltada para a queixa da paciente, né? Tem algumas que não tem fogacho, que tem só secura vaginal. Então, o tipo de reposição que vai se usar ou o tipo de tratamento que vai se usar, não necessariamente hormônio, ele vai ser direcionado à queixa dela. Então, é se ela precisa. Se ela quer, também é uma pergunta importante. Diante dos princípios da bioética, tu não podes iniciar um tratamento sem o consentimento do paciente, principalmente hormônio, que tem riscos, né? E aí acaba que ela tem que concordar com esses riscos e ela tem que querer. Então, tem muitas pacientes sintomáticas que não querem fazer reposição hormonal. Querem passar por essa fase... Naturalmente, preferem passar naturalmente. E a gente tem que respeitar. E tem a paciente que não pode. Quais são as que não podem? As pacientes que são hipertensas mal controladas, obesidade mórbida com hipertensão e diabetes, diabetes mal controlado, histórico de trombose, hepatopatia, que são pacientes com doenças hepáticas crônicas, pacientes com trombofilia, que é uma doença autoimune que aumenta o sistema de coagulação. Então, existem casos em que é contraindicado o uso de reposição hormonal. Histórico de câncer de mama, pacientes em tratamento para câncer de mama. A gente, inclusive sobre isso, sobre esses riscos, né, do uso de hormônios, a gente tem uma perguntinha de um telespectador. Olha só. Oi, doutora, depois da menopausa, algum risco de câncer? Então, dona Bernadette, depois dos 45, 50 anos, aumenta a prevalência para alguns cânceres, por exemplo, de mama, de intestino e de endométrio. Por isso, na triagem anual que se faz na paciente nessa idade, inclui ultrassom transvaginal, mamografia, sangue oculto nas fezes ou colonoscopia, além dos exames de laboratório, que é para triar esses cânceres. A reposição hormonal em si não aumenta a chance de câncer. O problema é a paciente ficar usando hormônios sem fazer essa triagem, porque se surgir algum tumor de mama e ela estiver usando hormônio, esse tumor pode ter um aumento do seu tamanho ou um aumento da sua invasão. Então, ela não pode ficar usando hormônio com uma lesão de mama a esclarecer. Para isso, ela tem que ir ao médico anualmente, fazer triagem para desses exames, para que seja permitido que ela continue fazendo a sua reposição hormonal. Quando a paciente pergunta, doutora, até quando eu vou usar esse hormônio? Até a próxima consulta. Porque na próxima consulta pode haver algum exame alterado e eu ter que suspender a sua reposição hormonal. O quadro pode ser outro, né? Exatamente. E sobre o tratamento hormonal, como é que ele é feito? É via oral? É gel? Funciona? Existem várias opções, né? Como eu falei, tem o tratamento não hormonal da menopausa, que hoje ele está sendo bastante utilizado nesse período pré-menopausa, para essas alterações de humor, fogacho, insônia.
E dos hormonais tem via oral, transdérmico, que é passado na pele, ou em forma de adesivo, ou em forma de gel. Tem os manipulados, tem os prontos da farmácia, tem os via vaginal, que são os estrogênios em forma de creme, em forma de óvulo vaginal. Então, opções tem várias. Tem algo melhor ou pior? Depende da preferência da paciente. Por exemplo, se ela costuma esquecer de usar, às vezes é preferível usar algo mais duradouro. Antes que tu me pergunte, se fala muito atualmente em consultório, pergunta de paciente, doutor, e o chip da beleza, implante hormonal? Então, na verdade, são implantes de hormônio, esses mesmos que a gente usa diariamente, só que em forma de depósito subcutâneo que vai liberando aquilo diariamente. Ainda carecem de alguns estudos mais consistentes de segurança a longo prazo. Então, está começando, eu acho que é de repente uma opção para o futuro. Muitos profissionais estão colocando esses implantes hormonais, não é proibido, mas pessoalmente eu tenho algumas restrições com relação à segurança dele, né? Mais a longo prazo. Mas isso é uma questão de o paciente conversar com o seu médico, conversar com o seu ginecologista e escolher a melhor opção para o seu caso, para a sua realidade. Eu já atendi paciente que mora em outro país, não tem como mandar manipular, precisava da testosterona em gel, aí a gente teve que mandar buscar de lá, ver se tinha no país que ela mora. Então, assim, são casos Cada caso é um caso. Isso mesmo. Deve ser Mas analisado sempre como se tal. dá preferência para o que é mais cômodo para a paciente, né? Tem paciente que prefere tomar um comprimido diariamente, sempre tomou pílula, para ela não custa nada tomar mais esse hormônio uma vez ao dia e tudo mais. Mas é muito importante a paciente entender que não existe pílula mágica que vai deixar ela aos 50 anos com a pele, com o cabelo, com a vagina, com a disposição, com o sono e com o humor de uma menina de 20 e ela não pode se comparar com uma de 20. Eu sempre digo, você tem que se comparar com outra mulher da sua idade que tem a sua vida. Você não pode se comparar com uma nem mais velha e nem mais nova. E você falou também dos tratamentos não hormonais. Que tratamentos seriam esses? Então, o principal é mudança de estilo de vida, né? Tem vários estudos falando de que paciente que faz atividade física regular, se alimenta direitinho, à base de fibras, eles chamam de dieta mediterrânea, que é a base de óleos vegetais e gordura não saturada, que é o princípio do ômega 3, que a gente repõe também nesse período, passam uma menopausa mais light. Quando elas fazem atividade física regular também, não importa a intensidade, o que importa é a frequência, elas também passam uma menopausa mais leve. Então, atividade física e alimentação adequada, pobre em carboidrato, pobre em açúcar, pobre em gordura saturada, ela vai passar um climatério bem diferente. É outra qualidade de vida bem que ela melhor. vai ter. Fora isso, existem medicamentos da família dos antidepressivos, inclusive, que se usa para melhorar fogacho e qualidade de sono, com bastante bons resultados, sem ser hormônio. Então, tu podes conseguir controle desses sintomas, principalmente na paciente que ainda menstrua. E ela consegue, com essas medicações, sem cair libido, ter uma melhora do fogacho e da qualidade de sono. A gente chama terapia não hormonal. Elas referem assim, doutora, eu tenho outra vida depois que eu comecei essa medicação. Mas eu sempre digo, essa outra vida tu vais ter de qualquer jeito. A vida que tu vais ter tu vais plantar para poder colher o que vai vir pela frente, né? E sempre alertar a paciente também do climatério que elas se preocupam muito com câncer. É câncer de mama, câncer de colo de útero. De cada 10 mulheres no climatério, 8 vão adoecer ou falecer de doença cardíaca ou de AVC. Então, atenção, muita atenção. Então, elas têm que cuidar muito ao médico, mais, né? De fazer um exame. De uma pressão alta, de um excesso de peso, de um sedentarismo, um tabagismo, um diabetes, e um colesterol alterado, do que na verdade a mama. Não que não tenha que cuidar, mas elas não, eu tenho visto assim que elas não dão muita bola, principalmente porque eu sou ginecologista, e quando eu vou dizer, a senhora está com colesterol alto, precisa perder peso, vamos entrar numa atividade física? Não, mas o ginecologista está me falando isso, eu vim aqui para colher meu preventivo e fazer minha mamografia.
Eu gosto de avaliar a paciente como um todo. E eu sempre digo para elas, quando a gente envelhece, a gente não quer dar trabalho para os filhos, né? O que dá trabalho para os filhos? Ficar dependente. Um AVC, uma sequela de AVC, uma sequela de infarto, uma demência. E eu vou prevenir isso com todo o resto, com as mudanças de estilo de vida, com alteração, com melhora da alimentação. Agora, mesmo que a mulher opte por fazer um tratamento hormonal, isso não quer dizer que ela não precise ter todos esses cuidados também, né? Quer dizer, uma coisa aliada à outra. E se a mulher começar cada vez mais cedo, né, se dar conta e se conscientizar de que ela precisa fazer exercício físico, que é bom para a saúde de uma forma geral, não estamos aqui falando só de menopausa, mas a gente sabe, né, para todas as doenças é recomendado, para prevenir, né, todas as doenças é recomendado um exercício físico, uma alimentação balanceada. E quanto mais cedo elas começarem a seguir por esse caminho, menos impactos vão ter no futuro, né? Tem que ter essa consciência. E muito menos hormônios vão precisar. Exatamente. Né? Cuidar também com a paciente que deseja não fazer reposição hormonal, para que essa paciente não caia na armadilha de, por ela não fazer reposição hormonal, ela não frequentar o médico todo ano. Né? Porque daí ela acaba não monitorando a pressão dela, o peso, porque acha que não precisa. Isso mesmo. A circunferência abdominal, o peso, a pressão arterial, o colesterol, que é o que vai trazer a maior morbidade, a maior chance de ela adoecer no futuro, né? E poder dar trabalho para os filhos, que é o que a gente menos quer. E falando ainda em hormônio, voltando um pouquinho, uma vez que você comece a tomar hormônio, você deve fazer esse tratamento para a vida inteira ou você pode, de repente, parar? Então, no começo do advento da reposição hormonal, se achava que não tinha limite de tempo para se usar a reposição. Depois surgiu um estudo grande em 2000 que detonou com a reposição hormonal, então ninguém mais podia fazer. Depois desse estudo, outros surgiram, melhores, mais bem delineados, mais bem elaborados, em que, assim, tempo não tem definição de tempo. O resto da vida, não, ela não vai poder tomar, não vai poder usar. Mas ele vai ser readaptado ao estilo de vida dela. Tem uma hora que o fogacho vai passar, naturalmente. Ela não vai ter fogacho a vida inteira. Então, tem um momento que ela vai poder tirar o foco do fogacho, por exemplo, e se ater mais à vagina. Daí ela pode não usar via oral, ela pode usar via vaginal, somente, né? O vaginal, que previne problemas urinários e melhora a função sexual, a maioria usa sempre. Esse é o que menos tem impacto de efeitos colaterais. Mas fora o vaginal, eles têm limite de tempo sim, mas cada uma tem o seu limite de tempo. Algumas só pode usar 1 ano, surge algum problema que ela tem que parar. Outras usam até 15 anos. Agora a gente fala da questão física, mas também é muito importante que a mulher cuide do emocional para passar de uma forma melhor, com qualidade, por essa fase. É muito importante que ela trabalhe a cabeça e muitas vezes ela precisa se reinventar nessa idade, né? Ela precisa se adaptar a algumas limitações, se libertar de alguns tabus e alguns vícios, eu diria, eu não posso fazer tal atividade física, eu não gosto de musculação, talvez tu tenha que aprender a gostar ali. É um remédio, né? Exatamente. Não vivo sem açúcar. É uma idade que ela tem que rever a vida dela. Eliminar da vida dela o nunca, o não, o never, porque ela vai precisar se reinventar e talvez ter uma vida até melhor do que ela tinha antes. Por que não, né? Por que não? Para a gente encerrar, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo e que, de repente, estão passando por essa fase cheia de mudanças e acabam ficando desanimadas. Que mensagem que você deixaria para elas? Bom, a mensagem que eu deixaria é, na verdade, positiva. Ela pode estar passando por uma fase de transição natural, em que ela vai passar pelo menos 1/3 da vida e que não precisa ser negativa. Quem já teve filho adolescente pôde visualizar isso, né? O filho adolescente, ele passa por essas mesmas incertezas e a gente gostaria de estar no lugar dele para dizer que meu filho, calma, minha filha, calma, que vai ser bom, que pode ser bom. A mesma coisa eu posso dizer para a climatérica, ela está passando por um período de transição e que esse se reinventar pode ser muito positivo. Ela pode acabar tendo gratas surpresas com a vida nova que ela vai construir
nesses próximos meses e anos que ela vai passar. É isso aí, olhar então para tudo isso de uma forma mais otimista, mais esperançosa, e a palavrinha-chave que amarra tudo, reinventar-se, né? A gente que nunca é tarde para isso, né? Nunca é tarde. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e por tantos esclarecimentos. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E assim então a gente vai encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua participação e lembrando que se você tiver qualquer sugestão, basta escrever por nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Então, até a próxima!